Olá, torcedor e torcedora do nosso Esporte Clube Bahia, nosso Esquadrão de Aço. Vamos então a mais notícias sobre o nosso Esquadrão de Aço. Esquadrão de Aço que hoje empatou com o São Paulo, lá no Morumbi. E o jogo, na verdade, ainda saiu lucro para o Bahia, que conseguiu ainda trazer um ponto, porque poderia ter sido um placar elástico a favor do São Paulo. Vamos então ver aqui e analisar a entrevista do Paiva. O Paiva vê a atuação competente do Bahia e enaltece Marcos Felipe. Esse ponto vai ser muito importante no futuro, diz o treinador do Bahia. Então essa é uma das notícias que nós vamos falar. O Paiva também, ainda na entrevista, ele diz o seguinte sobre essa história de saída de bola curta. É a imagem do Grupo City, diz Paiva, sobre saída de bola curta. E o Jacaré, que estava há mais de 2 meses sem poder jogar, hoje jogou, fez um gol que estava impedido, né? E aí ele diz o seguinte, né? Ele valoriza o ponto ganho no Morumbi e cita dedicação do time, ok? Bom, essas são as notícias do nosso Esquadrão de Aço, mas antes se inscreva, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Todos os dias nós temos novidades aqui do nosso Esporte Clube Bahia. Vamos então às notícias. Vamos analisar a fala do Paiva em alguns momentos aqui. Paiva vê a atuação competente do Bahia e enaltece Marcos Felipe. Começando por aí, o Marcos Felipe, de fato, se destacou no jogo, e quando um goleiro se destaca, é sinal que o time não vai também muito bem, né? Geralmente é isso. O Bahia empatou sem gols com o São Paulo neste domingo, em um jogo marcado por uma atuação de destaque do goleiro tricolor Marcos Felipe. Em sua entrevista coletiva após jogo, o técnico Renato Paiva se mostrou muito satisfeito com o desempenho do esquadrão ao longo dos 90 minutos disputados no Morumbi. Olha só, satisfeito com o desempenho do esquadrão. Como satisfeito se o Bahia, na verdade, não levou gol por sorte. Por sorte. Bom, valorizando o ponto ganho e a atuação do arqueiro. Nós fizemos um jogo muito competente, sabendo as diferenças. O Marcos Felipe, de fato, foi a figura do jogo. Foi um jogo em que um goleiro meu fez mais defesa e fez defesas de qualidade. Mas ele está lá para isso. Também já perdi pontos contra grandes defesas de grandes goleiros adversários. O São Paulo só tinha um empate aqui. E eu não gosto de me valorizar com empates, mas se olhar para o contexto que tínhamos e o jogo que fizemos, é verdade que o São Paulo teve mais bola, é verdade que atacou mais, mas também é verdade que nós nunca fomos uma equipe encolhida. Para ele, o Bahia soube sofrer em determinados momentos da partida para segurar o resultado de empate, mesmo com a pressão são paulina. Fomos uma equipe que até começou bem o jogo e dividiu o jogo com o São Paulo. Depois, é normal que o São Paulo, em sua casa e com sua torcida, faça o que fez. Nós e todas as equipes que vêm aqui, nós soubemos sofrer, soubemos defender quando tínhamos de defender, depois fomos perigosos na parte da frente, mas continua a nos faltar o gol. Portanto, é um ponto que somamos importante. Esse ponto vai ser muito importante no futuro. O que espera da próxima rodada? Vejo o América de Minas Gerais como o Bahia e olho para a pontuação e vejo que os pontos e as atuações não batem. Acho que minha equipe é igual. Pelo que minha equipe tem jogado, se ligarmos à qualidade do jogo, o volume, os números, com exceção dos gols, deveríamos ter mais pontos do que o que temos. E o América de Minas Gerais é igual, conquistou um ponto contra o Flamengo no Maracanã, que não é fácil,
É um jogo muito difícil, mas nossa torcida extraordinária vai nos ajudar. Vai lembrar o que fizemos contra o Corinthians, apesar de não ter ganho, que valorize o ponto que conquistamos aqui e o que fizemos de bom. Atuação de Vitor Hugo. Vitor Hugo que estava há bastante tempo sem jogar também, né? Já estava na reserva. O Vitor é um jogador muito experiente, de muita qualidade, tem história importante no Brasil e Europa. Como chegou depois dos outros, ainda está aprendendo as questões da linha defensiva. O Gabriel e Canu estão comigo desde o início. O Marcos e o David dominam totalmente o que queremos para a linha defensiva. A estratégia que usamos em termos de organização dessa mesma linha, encurtamentos, profundidades, deslizar, e o Vitor foi o último a chegar e está com mais dificuldade de entender essa ideia. Jacaré e Raul treinam há algum tempo, dá-lhes minutos e passam a brigar pelo seu lugar na equipe. Sobre o Rafael, Ratão e Jacaré. Na Europa está na pré-temporada. As equipes pararam um mês, férias. Aconteceu o mesmo com o Gilberto. E o Ratão, no Toulouse, tinha 15 dias de trabalho. Colocar Ratão no 11 inicial era suicídio e possibilidade de lesão. Entendi aí esse 11 inicial, fora de hipótese, assim como Jacaré, que vinha de lesão. Uma interpretação entre o nós e o departamento médico de entender os 11 que iniciaram o jogo, né? Entre nós e o departamento médico de uma minutagem que tinha que ser controlada. Minha estratégia foi lançá-los com o cansaço do adversário durante o jogo. É um jogador que, se nota alguma dificuldade física durante o jogo, é um jogador potente e rápido, mas tem 15 dias de trabalho. Não são máquinas. Precisam agora fazer uma pré-temporada, como Gilberto está fazendo, ao mesmo tempo em que temos jogos e campeonato. Bom, primeira coisa, um ponto de fato é melhor do que nada. Melhor do que nada. Mesmo o Bahia continuando na zona do rebaixamento com esse resultado, porque o Goiás tem também 15 pontos, mas tem uma vitória a mais do que o Bahia. Se fosse por gols, por menos gols, o Bahia teria menos gols em relação ao Goiás. Bom, então nesse ponto aí, o Paiva tem razão, de fato. Mas o que é que a gente percebe no todo? A primeira coisa é que eu não vejo uma atuação competente. Eu vejo sorte. O Bahia não perdeu hoje por sorte e pelas falhas do São Paulo, que não soube aproveitar as oportunidades. Teve o jogo, se fosse considerar as chances que o São Paulo teve, teria, digamos assim, uns 5, 6-0, 7-1, coisa desse tipo. O Bahia não soube, na verdade, não teve esse comportamento competente. E isso cabe ao Paiva. As desculpas de que jogadores estão chegando, jogadores novos, ele estava já em fim de temporada, tal. Bom, isso não conta. Isso não faz sentido. Porque estamos no Campeonato Brasileiro e o Paiva deve saber como funciona o Campeonato Brasileiro. O que a gente percebe claramente é que o Paiva, no momento do jogo, ele não consegue fazer a leitura correta do que está acontecendo no jogo. E que muitas vezes o adversário sabe fazer melhor. Hoje, por uma exceção, digamos assim, o treinador do adversário não conseguiu fazer essa leitura. Mas o que é que acontece? Por exemplo, nas laterais, na lateral esquerda, no meio de campo, os espaços que se tinha, os gols que o Bahia poderia ter sofrido, que não sofreu por sorte, foram exatamente considerando os mesmos erros que aconteceram nesses, por exemplo, 18 jogos que o Bahia não vence. Então, o Paiva, ele parece estar fazendo, digamos, uma leitura de jogo como se não fizesse parte da equipe.
como se estivesse em outro planeta. Então, o Paiva não consegue fazer a leitura correta, adequada, quando é o momento do jogo. Então, hoje, esse ponto foi importante, não deixa de ser importante, evidentemente, mas o Bahia poderia ter perdido, porque foi muito fraco. O sistema defensivo teve sorte de não ter levado gols. Então, foi massacre do São Paulo no primeiro tempo. No segundo tempo, melhorou um pouco, digamos assim, o Bahia, mas mesmo assim não foi ofensivo nas jogadas, nas finalizações. Então, o Bahia, se for considerar, inclusive, as estatísticas do jogo, tudo vai para o São Paulo, a não ser a grande atuação do goleiro Marcos Felipe. Isso sim. Então, nesse caso, a gente vê que o Paiva, com 7 meses de trabalho, não consegue ter um padrão de jogo, não consegue fazer uma leitura correta do que acontece no momento do jogo, nos momentos difíceis, no momento, inclusive, que o time está atacando muito. Então, hoje, o Bahia teve muita sorte de não perder. Ele diz, olha, nós fizemos um jogo muito competente, sabendo as diferenças. Não vejo essa competência toda, foi mais sorte. O Marcos Felipe, de fato, foi a figura do jogo porque teve mais oportunidade no São Paulo e, de fato, o Marcos Felipe se destacou com a sua qualidade. Foi um jogo em que um goleiro meu mais fez defesa e mais fez defesas de qualidade, mas ele está lá para isso. Também já perdi pontos contra grandes defesas de grandes goleiros adversários. O São Paulo só tinha um empate. Eu não gosto de me valorizar com empates, mas se olhar para o contexto que tínhamos e o jogo que fizemos, é verdade que o São Paulo teve mais bola. Sim, teve mais bola porque o Paiva comete os mesmos erros. Então, está na cara que, mesmo se o Bahia conseguir se livrar do rebaixamento com Paiva, vai ser mais pela qualidade de alguns jogadores, mais sorte do que competência do senhor Renato Paiva. Então, está mais do que na hora de tirar o Renato Paiva. A grande pergunta agora é, se tirar o Renato Paiva, quem coloca? Será que, por acaso, o City está ventilando essa possibilidade, está reconhecendo essa possibilidade de tirar o Paiva agora? Será que o Rogério Ceni seria a solução? Não sei, confesso que não sei, não tenho muita confiança no Rogério Ceni. Ele foi muito bom no Fortaleza, deu muito certo no Fortaleza. E também ele tem um problema muito sério de relacionamento. Então esse é um grande problema. Então, se trouxer um treinador de fora, será que não é mais perigoso? Bom, arriscar, insistir no Paiva da forma como está, acho um grande risco para o Bahia. Um grande risco que o Bahia corre de ser rebaixado. Essa é a grande verdade. Então, eu acho que, nesse momento, o Grupo City deve estar avaliando as diversas possibilidades, se mantém Paiva ou não. Acredito que 99% de chance é de manter o Paiva, é de insistir no Paiva. E isso é um grande problema, porque está se vendo que o Paiva não evolui de jeito nenhum. Não evolui. É verdade, o Bahia empatou bastante, então não perdeu. Bom, mas se só empata ou perde, então está o problema. Como é que esse time vai se manter na Série A? Essa é a grande questão. Então, não deixa de ser um resultado negativo também para o Paiva. A pressão acho que vai aumentar em relação ao Paiva. Se ele tivesse perdido, a coisa também seria pior. Okay? Eu não sou torcedor que torce para o time se dar mal para poder o treinador cair. Não é isso. Mas acho que já passou da hora de tirar o Renato Paiva. Tem que se pensar antes de fechar, inclusive, ou pelo menos até fechar esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que faltam agora somente 2 rodadas, e aí, dependendo dos resultados, por exemplo, se por acaso o Bahia perder para o América, vai ser
uma grande derrota de 6 pontos. Porque, além de não ganhar, perde para um adversário direto. Eu espero que isso não aconteça. Então, se o Paiva também empata com esse time dentro de casa, é como se fosse uma derrota. É como se fosse uma derrota, porque aí vai afundar na zona do rebaixamento. Essa é a questão. Bom, vamos ver mais sobre o Paiva na entrevista, né, na próxima reportagem. É a imagem do Grupo City, diz Paiva, sobre saída de bola curta. Inclusive, quase saiu um gol com um erro do Marcos Felipe, foi o único erro grande dele, que por incompetência do David lá, do São Paulo, que já foi jogador do Vitória, ele não fez o gol, teve todas as chances. O técnico diz que saída do jogo com toques curtas é a imagem que ele e o Grupo City querem passar do Bahia. Aí eu já penso a imagem seguinte, a gente vê que o Paiva, ele pensa num time propositivo, num time que avança. Só que ele não mostra a qualidade suficiente para que esse time seja propositivo e, ao mesmo tempo, defensivo, a ponto de não sofrer tanto e de impedir o fato de ser rebaixado. Não vejo isso. A gente vê, olha, ele gosta de um time avançado, só que ele não mostra a competência suficiente para isso. Inclusive, mesmo quando ele foi campeão pelo Independente Del Valle, o histórico dele também de levar gols é muito grande. O histórico do passado, ele tem, na verdade, apesar de ter uns 20 anos de treinador, mas de treinador no Campeonato Brasileiro é a primeira vez, tem que se levar em conta isso, ele não teve essa experiência, e ele só treinou 3 clubes. Só que treinou 3 clubes. No Benfica, ele foi treinador do Sub-20. Então, mesmo tendo sido campeão no Independente Del Valle, também teve suas falhas. E também saiu do time do Lyon no México, exatamente por suas grandes falhas que ele não conseguiu se manter. Okay? Então, nesse momento, eu vejo que o Paiva é o problema. E ele deveria reconhecer que é o problema. Mas, claro que ele tem, como se diz, costas largas, né? É protegido pelo próprio Grupo City, pelo Cadu Santoro. Bom, o Bahia demonstrou novamente problemas na saída de bola, rendendo lance de perigo para o São Paulo em jogo disputado neste domingo 30. Em um dos lances, o Marcos Felipe, que foi o destaque do jogo por suas defesas, tentou sair jogando com um toque curto e acabou por perder a bola na grande área. Após o jogo do Morumbi, o técnico Renato Paiva afirmou que não ficou apenas com a impressão dos erros cometidos pela equipe. Não vejo só a parte má. Há o risco grande, é verdade, mas também temos muitas saídas de qualidade. Ele afirma também que com mais tempo para treinar, eu até dei um sorriso, porque é o seguinte, são 7 meses que o Paiva tem para treinar e ele mostra ainda que o treinamento até agora não está servindo para nada. Ele fala tanto em tempo para treinar e a gente vê que ele não aproveita bem isso. É incompetência dele. Então, contra o Atlético, todas as bolas longas que batemos, perdemos. Professor, você perde a bola mais longe? Sim, de fato, é verdade. Mas se eu conseguir, com semanas de trabalho, boas decisões de movimentações, eu consigo, com uma jogada na primeira parte, que acho que é o Bahia que finaliza, em que nós saímos a jogar atrás, eliminando adversários e chegando com vantagem ao gol deles. Paiva diz ainda que essa é a imagem do jogo que ele e o Grupo City querem passar do Bahia e que continuará sendo executada nos jogos. Ou seja, ele mostra aí essa afinidade com o Grupo City, ok? Como diz, eu represento de fato o City. Bom, mesmo sendo o ano 0 do City, mas está colocando em risco o Bahia. O Bahia está a ponto de ser rebaixado. Se continuar assim, se virar esse turno e o Paiva continuar exatamente com essa mesma batida, como se diz, que eu acho que vai continuar, espero que esteja errado, então o Bahia terá grandes dificuldades para não ser rebaixado. Terá grandes dificuldades para sair da zona de rebaixamento. Bom,
É a imagem que eu quero fazer, é também a imagem do jogo do Grupo City, mas precisa de trabalho. Hoje fiquei satisfeito com o Marcos, errou um passe, é verdade, mas acertou um monte deles. Há uma bola longa no Ademir, em que o Ademir tem uma vantagem, há o risco, mas não fica só com a parte má. Fiquem também com a bola, a parte boa. Acredito muito nesse tipo de jogo. Acredito na conquista da superioridade numérica através do goleiro. Vamos continuar a trabalhar, que isso vai dar mais frutos. Bom, a gente vê que é uma boa intenção. O problema é que o Paiva tem se mostrado muito incompetente nas leituras dos jogos. O Bahia terá mais uma semana de trabalho até a partida contra o América Mineiro, no domingo 30, na Fonte Nova, ok? Então é isso aí. Mais uma semana e vamos ver o que é que o Paiva faz. Bom, a última notícia, o Jacaré valoriza ponto no Morumbi, cita dedicação do time. Atacante se mostra satisfeito com o resultado na casa do adversário. O Bahia empatou sem gols com o São Paulo neste domingo 30 pela 17ª rodada do Brasileirão. De volta aos gramados após 2 meses fora de ação, por lesão, o Jacaré entrou em campo no segundo tempo e chegou a gerar expectativa em um lance no qual colocou a bola para as redes, mas estava impedido. Após a partida, o jogador falou sobre a partida e valorizou o ponto ganho. Meu avô é São Paulino, doente. São Paulino doente. Estava assistindo ao jogo, queria marcar para tirar onda com ele. A gente sabia que seria um jogo difícil, torcida apoiando o time deles. Estou feliz pelo ponto, a dedicação dos companheiros. Agora é voltar para casa, se dedicar ao máximo, para no próximo jogo vencermos o América e sairmos com os 3 pontos. No Z4, o Bahia enfrentará o América Mineiro no próximo domingo 5, em casa, em duelo direto entre times que estão entre os últimos. Bom, um ponto aqui é sobre o Jacaré. A gente viu que o Jacaré, como ala direito, ele atua muito bem. Como atacante, ele comete grandes erros, pichotadas. A gente vê que é um jogador esforçado. O Jacaré representa o Bahia. Mas vamos ver agora como o Jacaré vai se manter com esse esquema do Paiva sem estar na ala direita. É isso aí, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades e até o nosso próximo vídeo.